Boa tarde! Vamos então iniciar a segunda parte dos gabaritos da semana 4 do conteúdo de matemática para o sexto ano. Sou a professora Daniele Bracher. Bom, na questão 6, nós temos assim: represente a sentença por meio de algarismos e símbolos. 9 é igual a 7 mais 2. 5 é menor que 7. 7 é diferente de 8. Letra D. 6 é maior que 2. E o número x é maior ou igual a 3. F. O número y é menor que 15. Na simbologia da matemática, os símbolos mais utilizados para comparar números são o menor que, o maior que, igual a e diferente de. Uma dica para não esquecer quando que o símbolo está representando o menor ou quando ele está representando o maior é fazer um tracinho. Ó, escrever o símbolo e fazer um tracinho na parte de baixo. Esse daqui representa o menor. Por quê? Porque ele com esse tracinho fica aparentando o número 4. E 4 é menor que 7. Enquanto esse outro aqui, com o tracinho, fica aparecendo 7. E o 7 é o maior. Então, para não esquecer, fica essa dica. Fazer esse tracinho na parte de baixo. Aquele que der o valor 7 é o maior e aquele que der o valor 4 é o menor. Então, aqui nós temos, complete os espaços abaixo com menor, maior ou igual. 427 é a 0,427. A gente sabe que quando tem o zero na classe, quer dizer que ele não representa, que não tem nada. Então, nesse caso aqui, é igual. Mesma coisa aqui, ó. O zero na frente, eu colocar o zero ou eu não colocar é a mesma coisa. Então, 0,938 é igual a 938. 2.738 é. E aqui temos 2.783. Quando a gente compara dois números, a gente vai olhando, comparando casa a casa, né? Ó, essa casa é igual, a casa do milhar é igual, a casa da centena é igual, a casa da dezena, nós temos que esse aqui é maior, porque 8 é maior que 3. Então, 2.738 é menor do que 2.783. 9.803 é do que 8.903. A gente, de novo, na casa do milhar aqui, qual tem o maior? O 9 é maior que o 8. Então, 9.803 é maior que 8.903. Aqui temos 11.011 é 11.101. A casa do milhar, da dezena de milhar é igual, unidade de milhar é igual. Agora, na centena, nós temos que o 1 é maior que o 0. Então, esse número aqui é menor do que este aqui. Aqui, dezena de milhar é igual, unidade de milhar, 0 ou 3. O 3 é maior. Então, este aqui é menor do que este aqui. Aqui nós temos 1.022.000, 1.020.200. Opa!
casa aqui é igual, essa aqui é igual, essa aqui é igual, e essa daqui, da unidade de milhar, aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 0. Então, quer dizer que esse daqui é maior. Aqui, essa casa eu tenho igual, essa eu tenho igual, essa eu tenho igual, essa daqui eu tenho 1 e aqui eu tenho um 0. Quer dizer que esse daqui é maior. Isso aí. Questão 8. A tabela abaixo representa o ano de invenção de determinados itens. Coloque esses itens na ordem crescente, conforme o ano de invenção. 1906, 1876, 1926, 1842, 1593, 1609. Então, a primeira casa aqui, a casa da unidade do milhar, nós temos que todos têm o número 1. Depois nós temos 6, 5, 8, 9, 8 e 9. Então, o 5 é a menor casa. Então, esse vai ser o número que vem primeiro. Depois a gente tem a casa 6. Vai ser o que vem segundo. 6. Daí tem o 8, 9, tem dois itens que tem a casa 8, né? Que seria a próxima. Então, como na unidade de milhar eles têm a mesma, na centena eles têm a mesma, nós vamos comparar a próxima casa, que é a dezena. Qual é o maior? O 7 ou o 4? O 7 é o maior, então o próximo é o 4. A bicicleta. Aí a gente já sabe que depois vem o telefone. E depois vem o 9 aqui. 1906 ou 1926. Unidade de milhar tem o 1 nos dois. Na centena tem o 9 nos dois. Na dezena nós temos que o 0 vem antes do 2. Então o avião vai vir antes da televisão. Então, colocando na ordem, fica termômetro, telescópio, bicicleta, telefone, avião e televisão. Tá certinho? A questão 9, novamente, é para completar usando os símbolos, né? Menor, maior ou igual. O que muda aqui é que a gente tem que saber montar, né? Por exemplo, aliás, tem que saber o que representa esses nomes aqui. Por exemplo, 2 dúzias. 2 dúzias valem quanto? 1 dúzia vale 12. Se são 2 dúzias, vai valer 24. Então, para preencher a questão, 25 é maior que 2 dúzias, porque 25 é maior que 24. Na letra B, tem 7.852 é maior, menor ou igual a 6 milhares. Milhares quer dizer que temos 3 zeros depois do número. Então, 7.852 é maior do que 6.000. Ó, vamos já calcular aqui. 100 centenas. Centenas quer dizer que nós temos que colocar 2 zeros, porque está multiplicando por 100. Isso daqui representa o número 10.000. Então, aqui nós temos 10.000 é igual a 10.000. 10.000 é igual a 100 centenas. 8 milhares. 8 milhares quer dizer que são 3 zeros. 80 dezenas. Se é dezenas, quer dizer que eu estou multiplicando por 10, que eu tenho que botar um zero. Então, 8.000 é maior que 800. 8 milhares é maior que 80 dezenas.
42 dezenas é 42 vezes 10. 5 centenas é 5 vezes 100. Então, 42 dezenas é menor do que 5 centenas, porque 420 é menor que 500. 17 milhares, eu tenho que multiplicar por 1000, então vou colocar 3 zeros. 170 centenas. Se é centenas, eu vou multiplicar por 100. Então, vou colocar 2 zeros. A gente tem aqui que esse número é igual. Porque 17.000 é igual a 17.000. Questão 10. Utilizando uma só vez cada um dos algarismos abaixo, defina. Os algarismos são 2, 4, 6 e 7. O maior número natural possível. O maior número natural possível será aquele que tem a unidade de milhar maior. Então, vou pegar o maior número aqui, que no caso é o 7, e vou escrever ele na unidade de milhar. Depois, a centena, eu vou pegar o segundo maior número, vai ser o 6. Para a dezena, o terceiro maior número, e para a unidade, o número mais baixo. Então, vai ficar que o maior número natural possível é 7.642. Na hora de escrever um número, que eu tenho que fazer o maior possível ou o menor possível, eu tenho que me lembrar que essa classe aqui, essa ordem, é a ordem dos milhares. Então, eu estou multiplicando por 1000. Enquanto essa daqui é das centenas, eu multiplico por 100. Essa é das dezenas, multiplico por 10. E a primeira é a das unidades, que eu vou multiplicar por 1. Então, se eu quero escrever o maior número, eu vou botar ele no local que ele multiplica pelo maior número, que vai ser a quarta classe, quarta ordem aqui. O maior número natural ímpar. Os pares é o 2, 4, 6, 8 e o 0. Já o ímpar são os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Desses 4 números aqui, nós temos só o 7, que é ímpar. Então, a gente já vai ter que colocar o 7 aqui no final. Então, a unidade vai ser o número 7. E depois a gente vai distribuir os outros números do maior para o menor. Então, vai ficar que o maior número natural ímpar é 6.427. Na hora de escolher o menor número natural par, nós vamos... Como par, nós temos aqui 3 opções de final. 2, o 4, o 6. Como que é o menor número, eu vou colocar o maior para a unidade, depois o 7 para a dezena, o 4 para a centena e o 2 para o milhar. Bom, a questão 11 traz uma tabela que apresenta o número de habitantes de algumas capitais brasileiras conforme o censo de 2014. Então, as cidades: Brasília, Cuiabá, Manaus, Curitiba, Natal. E a população, o número de habitantes dessas cidades. Na letra A, nos pergunta qual é a cidade mais populosa. Então, nós vamos ver aqui nas cidades. Brasília tem 2.852.000 habitantes e 372. Cuiabá, 574.969. Manaus, 2.020.301. Curitiba, 1.864.416. E Natal, 862.044 habitantes.
Então, nós temos aqui, ó, que tem duas dessas cidades que tem 2 milhões de habitantes. As outras todas têm menos do que isso. Então, qual das duas que tem mais habitantes? Brasília ou Manaus? A casa dos milhões é 2, é igual. Depois, a casa da centena de milhares. Brasília tem 8 e Manaus tem 0. 8 é maior do que 0. Então, a cidade mais populosa é Brasília. Já a menos populosa, nós temos aqui Cuiabá, com 574.969 habitantes. Quais cidades têm menos de 1 milhão e mais de meio milhão de habitantes? Então, o que está nos perguntando? Está nos perguntando quais cidades um X, vamos supor que essas cidades sejam o X, que seja maior do que 500 mil e menor do que 1 milhão de habitantes. Quais são essas cidades? Que tem menos de 1 milhão são só duas cidades, Natal e Cuiabá. Cuiabá com 574.969 e Natal com 862.044 habitantes. Bom, daí a letra C nos pergunta quais cidades têm mais de 1,5 milhão e menos de 2 milhões? Mais de 1,5 milhão, Curitiba. Se você escrever os números da tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, qual será o valor do meio? Quando a gente coloca os números assim de uma tabela em ordem crescente, a gente diz que eles estão em rol. Isso daqui é uma distribuição em rol. Então, vai ficar o valor de Cuiabá, depois o valor de Natal, depois o valor de Curitiba, depois Manaus e depois de Brasília. E o número que está bem no meio desse rol, a gente costuma chamar de mediana, que no caso é o valor de 1.864.416. Bom, e era isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.